Hoje a gente vai falar sobre uma animação chamada Look Back. Ela pega aquele assunto de você correr atrás dos seus sonhos, de você melhorar o seu talento e ir atrás das suas paradas, mas ela pega esse assunto e dá uma nova perspectiva bem triste, porque me surpreendeu muito, tem um plot muito triste de quebrar coração, então assim, se prepara que vai vir pedrada nessa animação. Look Back conta a história de Ayumu Fujino, que é uma garota do ensino médio que é muito boa em fazer desenhos. Tipo assim, a autoestima dela é baseada no desenho. Sabe quando você é tão bom numa coisa que você acaba sendo conhecido por ela? Ela é conhecida por fazer o pessoal rir porque ela faz várias tirinhas engraçadas pro jornal da escola. E só ela sabe desenhar bem naquela sala. O resto da sala é que nem eu, que não sabe desenhar desenho nenhum, só desenha palito. Então você já imagina aí, ela não precisa se esforçar tanto pra ser popular, porque ela já é conhecida pelo talento dela. E aí você dá essa autoestima pra um adolescente e você já sabe o que acontece, né? O cara vira extremamente arrogante. Diferente de outras obras ocidentais que a gente tá acostumado, o foco ser esse ambiente de escola, Look Back não faz isso. Esse ambiente escolar, vocês vão perceber que ele é só um plano de fundo pra abordar um tema chamado expectativas, que eu acho que vocês estão muito acostumados, né? A Fujino, ela desenha muito bem, e aí os outros alunos começam a falar: pô, Fujino, você desenha muito bem. Então assim, você vai virar mangaka no futuro, você tem um futuro brilhante, e começa a colocar expectativa nela. E aí, essa mesma expectativa que faz ela se motivar, vai ser a mesma expectativa que vai fazer ela se afogar. Vocês vão perceber isso aí. E é muito louco como é que essas expectativas faz a gente, às vezes, ir pra um caminho que, na real, a gente não quer. Um exemplo, tá? As pessoas falam que você é bom em alguma coisa, só que, na real, tipo assim, você pode até ser bom ou mediando ali, tá ligado? Às vezes você não é muito bom, e você acaba seguindo aquele caminho, mas, na real, será que é o que tu quer mesmo? Será que é o caminho que você escolheria sem expectativas das outras pessoas? O primeiro ponto do filme muito interessante é quanto a Fujino é confrontada de uma forma muito criativa pelo filme. Ela é chamada até a sala de professores e o professor chega pra ela e fala assim: então, Fujino, tem outra aluna aí, uma aluna ausente da turma ao lado, né? E aí, explicando pra vocês de uma forma bem resumida, no Japão é muito comum algumas pessoas não saírem do quarto. Existe isso mesmo, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade social de conversar com outras pessoas, de ambientes abertos e públicos. Essa menina, chamada Kiyomoto, que vai aparecer aí no futuro, ela é uma menina assim. E aí pergunta pra Fujino se é possível elas dividirem a paginazinha de tirinhas da escola. Ela é bem babaca, tá? Ela menospreza pra caramba a Kiyomoto sem conhecer ela, sem saber quem é a garota. Ela fala o seguinte: não são frases minhas, tá? São frases da Fujino. Será que uma pessoa tão frágil que não consegue sair de casa vai conseguir fazer algo minimamente decente nos desenhos? Só que aí a vida mostra pra ela que as coisas não são tão fáceis quanto parece e sempre existe alguém melhor, mais tudo do que você. Sempre existe alguém melhor do que a gente, tá ligado? Sempre existe, mano. E a Kiyomoto é este caso. O que acontece? O próximo jornal da escola chega, ela vai ver o jornal achando que o desenho da Kiyomoto vai ser horroroso, e não é. O desenho da Kiyomoto é extremamente bem feito. Tem técnicas super realistas, muito bem construído. É um desenho muito mais real, retratando paisagens. E o desenho da Fujino é só engraçadinho e bobinho. E aí o ego dela é simplesmente massacrado, despedaçado, depois de ver o desenho da Kiyomoto. E lembrando, a Kiyomoto é mais nova do que ela. É muito bom a gente ver um personagem assim, porque me lembra muito daquela inveja bobinha, sabe? Infantil que a gente sente às vezes, de tipo, sempre existe alguém melhor e você ficar: nossa, que merda, tá ligado? Tem alguém melhor do que eu, que saco. O pessoal começa a comentar que a Kiyomoto, a aluna nova, é extremamente habilidosa. Eles chegam até a falar que ela faz desenhos profissionais que, comparados a Fujino, são bobos e infantis. O ego dela já tava jogado no chão às traças. O que acontece? Ela fica pior ainda, porque a rapaziada que valorizava ela, aquele ponto de apoio que fazia essa autoestima dela, trata ela agora como um desenho infantil. As pessoas fazem questão de esfregar na sua cara a sua incompetência. É impressionante, mano. Isso acontece porque a arte é um trabalho que todo mundo pode ver e sentir. Artistas como, por exemplo, a Fujino, podem ser extremamente valorizados, bem avaliados e também extremamente criticados e chamados de horrorosos, entendeu? Eu acho que esse filme quer falar um pouco sobre isso, de quanto que a arte sempre é criticada e, ao mesmo tempo, é muito valorizada. No caso, a arte individual da Fujino, que eu quero dizer, né? O ângulo que o filme escolhe mostrar a Fujino quando ela descobre que ela é só mais uma, e o filme sai do ângulo perto do rosto dela e amplia, mostrando todos os alunos da sala e mostrando que ela é só mais um aluno no meio daqueles 50 ou 60 alunos dentro daquela sala, é um ângulo muito poderoso, porque é justamente assim que a gente se sente. Cara, quando bate esse sentimento de não ser especial na adolescência, é como se fosse um antídoto anti-adolescente, que na vida adulta o que você mais sente é que você não é especial, que você é igual às outras pessoas, ou que você tem as suas características, mas sempre tem alguém melhor que você. E aí a gente tem que parar de ser bobinho em relação a isso e também focar na gente, mano, que a gente tem qualidades também. A Fujino busca melhorar.
Sabe aquele momento que você fala, mano, não quero deixar isso assim não. Essa pessoa é melhor do que eu, mas eu vou me esforçar, meu filho, mas eu vou comer livro, mas eu vou ir atrás de desenho, mas eu vou estudar que nem um cranco, vou ficar dentro do quarto estudando até eu ser bom nessa porra. Então ela entra nesse estado de evolução e ela começa, mano. Ela chega em casa, compra livro de anatomia, compra livro de como melhorar seu desenho, pesquisa na internet, começa a desenhar muito. E aí vem uma coisa muito interessante. É a solidão do artista. O filme toca um pouco nessa solidão do artista porque ele mostra muitas vezes em ângulos diferentes, em cenas diferentes, o quanto que a Fujino teve que dedicar o tempo no desenho e principalmente o quanto ela ficou sozinha nesse período. A vida tá acontecendo lá fora, tá ligado? As coisas estão acontecendo lá fora, mas ela tá dentro do quarto estudando. Vamos dizer assim, esse lado mais sombrio da arte que poucas pessoas conhecem, que muita gente conhece só o trabalho final, mas o processo criativo até chegar à arte final é um processo muitas vezes doloroso pro artista, mano. Ah não, porque o cara que desenha, ele ama desenhar, né? Logo, ele ama desenhar todos os dias, né? Você que pensa isso, deixa eu colocar você num contexto parecido com a Fujino. Ela teve um dia merda, mano. Imagina que ela trabalhasse e teria que chegar em casa e fazer um trabalho por demanda porque ela precisa de dinheiro. Você acha que você conseguiria desenhar mesmo amando depois de um dia merda desse? Provavelmente não, cara. Não é porque você ama uma parada que você quer fazer todo santo dia da sua vida. Ah, Ezel, então você tá dizendo que todos os artistas não amam as suas artes e aí eles ficam tristes e deprimidos dentro do quarto? Não é isso que eu quero dizer. Eu tenho certeza que a arte, quando você faz ela de forma que você busca liberdade, te dá muita liberdade como pessoa. Eu só acho que essa animação tá querendo mostrar um lado que as pessoas às vezes não conhecem sobre ser artista. Será que valeu a pena todo esse esforço da Fujino? Será que ela conseguiu melhorar muito mais do que a Kyomoto? A resposta é não, ela não conseguiu mesmo estudando um mês inteiro, sacrificando toda a vida dela. A Kyomoto continua milhões de vezes melhor tecnicamente do que o desenho da Fujino. Sabe aquele momento onde você estuda, mas você estuda que nem um condenado dentro do quarto? Você evolui muito no caminho, você começa a aprender várias matérias que antes você não tinha nenhum conhecimento. E aí você chega no bendito dia da prova, faz a prova, mano, se esforça, fala, mano, essa prova eu deixei eu lá. E aí você recebe o resultado e você tirou uma nota horrorosa. Sabe esse sentimento merda que você sente quando isso acontece? Então, é justamente esse sentimento que a Fujino tá sentindo aqui. E aí todo mundo tem uma resposta que tá ali na ponta da língua pra fazer. Eu desisto de melhorar meu desenho, eu desisto. Cansei. Essa Kyomoto é melhor do que eu não aguento mais. E essa desistência vem também uma liberdade com ela, porque a Fujino, após essa desistência, ela começa a aproveitar mais a vida dela. Ela volta a sair com os amigos, ela volta a falar com a família, ela começa a fazer as aulas de karatê e ela joga fora do que lembra desenho pra ela joga fora. Chega a formatura do fundamental, ela fica responsável por entregar o diploma da Kyomoto. A Fujino não fica tão animada, mas vai, né, falando, ah, tá bom. Ela entra porque ninguém atende ela e a porta tá aberta. No caminho até o quarto da Kyomoto, ela vê um monte, na real, de bolsos de cadernos que ela fez vários desenhos. Mesmo com todo aquele talento, ela ainda tem que se esforçar pra caramba. E aí a Fujino vê um formato, né, um modelo de tirinhas, ela faz uma tirinha brincando piadinha pra ela ficar dentro do quarto. E sem querer, aquela tirinha cai debaixo da porta, a Kyomoto vê, sai do quarto e a gente tem o primeiro encontro entre a artista super talentosa, porém insegura, e a artista que não é tão talentosa assim, era super confiante, mas agora o ego dela foi pro chão. E aí no encontro entre esses dois personagens tem uma coisa muito interessante, que a Kyomoto, ela acha super talentoso o trabalho da Fujino, ela acha a construção de roteiro muito bem feito, aquela pilha de esboços que, né, faz o caminho do quarto dela, é justamente a Kyomoto querendo ser melhor que a Fujino. A Fujino obviamente fica em choque, mas a Kyomoto toca na ferida. Ela pergunta pra Fujino por que ela parou de desenhar depois daquele momento. E o motivo ali, né, o motivo a gente sabe que tá ali na frente dela, mas a Fujino volta aquela arrogância um pouquinho dela, e ela fala que não, eu parei de desenhar, eu tô trabalhando em algo melhor. Ela não conta a verdade, né, porque ela parou de desenhar porque ela ficou desanimada, porque a Kyomoto era bizarramente melhor do que ela, e a Kyomoto fala, beleza, caramba, eu gostava tanto dos seus desenhos, e fica muito animada aqui, né, ela tá trabalhando no desenho melhor. É muito interessante a gente destacar duas paradas aqui que a animação tem esse carinho de mostrar pra gente. É que lembra aquela cena que eu falei pra vocês, onde ela começa a se esforçar após ela ver a primeira vez o desenho da Kyomoto? Se vocês repararem, o céu dessa cena é extremamente azul, lindo, nossa, vontade de ir pra praia nesse dia. E no céu, aonde ela se sente extremamente confusa de início, quando ela vai andando pra casa, mas depois ela começa a saltitar, a pular de felicidade, o céu tá chuvoso e até começa a chover depois disso. Ela começa a correr pela chuva e sente uma liberdade tão grande, mas tão grande, porque ela pode finalmente pensar que ela não é tão ruim assim. Assim como dá o alívio pra gente, também dá o alívio pra Fujino, porque assim que ela chega em casa, ela começa a desenhar mesmo toda molhada, ela vai lá, pega o caderno. E aí depois disso a gente tem a
grande evolução. Nos anos seguintes, a Fujino e a Kyomoto começam a criar essa dupla, e aqueles cenários, tá, que eram antes sozinhos, muitas vezes sem cor, tristes, já agora começam a ficar mais coloridos. Elas não estão mais sozinhas nessa rotina de artista. A Fujino começa a ajudar a Kyomoto com as dificuldades sociais dela, começa a tirar ela dentro de casa, ela começa a aproveitar mais a vida fora do quarto. O mangá começa a dar certo, as coisas começam a progredir e, mano, é muito fofo essa parte. Mas... sempre tem o mais, né? O filme dá um time skip pro primeiro problema que elas vão ter em relação à arte. O filme mostra pra gente o começo da vida adulta, né, da Fujino, da Kyomoto, e as duas estão numa reunião super importante pra finalmente uma distribuidora lá de mangá do Japão querem pegar o projeto dela, né, pra conseguir fazer essa distribuição nacional ali. A Fujino fica extremamente animada, a gente vê ali pela cara dela, mas a Kyomoto não tá animada. E a gente descobre mais tarde que o motivo da Kyomoto não tá animada com essa nova promoção que elas vão ter é que a Kyomoto quer melhorar a arte dela. Sim, ela quer melhorar a arte dela porque ela acha que a arte dela não é o suficiente. Meu filho, se ela visse o meu desenho, ela ia falar pra mim nunca mais desenhar na minha vida, porque se a arte dela é ruim, a minha nem existe. Ela diz que ela não quer trabalhar nesse projeto enquanto a arte dela não for boa o suficiente, então ela vai ir pra uma faculdade de artes pra melhorar cada vez mais a capacidade dela de fazer cenários. A Fujino fica extremamente surpresa de tipo, como assim, mano? Você já tem a arte muito bem feita, você já é muito boa, já é muito talentosa, você quer melhorar ainda mais isso? E aí a gente tem a primeira discussão e a última discussão entre as duas. Fujino acaba falando várias paradas muito babacas pra Kyomoto. Ela fala de tipo, mano, como é que você vai pra faculdade de arte sendo que você não conseguia nem sair do seu quarto, você não vai conseguir se virar sozinha lá? Enfim, ela é muito babaca, ela é um personagem que erra muito. Elas se separam, Kyomoto quer ir pra faculdade, a Fujino deixa bem claro que esse caminho da faculdade não vai dar dinheiro pra ela. A Fujino vai trabalhar no mangá, ela fecha o projeto, ela começa a trabalhar sozinha e a Kyomoto simplesmente some do filme e a gente fica sem saber dela durante grande parte do filme daqui pra frente. O filme o tempo todo toca nessa ferida interna da gente nunca se sentir bom o suficiente e, cara, eu acho que a grande lapada seca que Look Back grita na nossa cara e a mensagem que ele quer passar com essa história falando, meu filho, acorda pra vida, mesmo que, sei lá, você que tá me assistindo seja super talentoso em alguma coisa, ou você também que tá me assistindo seja extremamente ruim em uma coisa que você quer trabalhar ou você quer fazer, a gente nunca vai se sentir bom o suficiente, mano. A gente sempre vai querer melhorar, mesmo a gente sendo extremamente bom naquilo. E eu não sei se vale a pena dedicar a sua vida inteira pra ser o melhor, tá ligado? Eu acho que muita gente vai interpretar o que eu tô falando como mentalidade de perdedor, mas eu acho que, sei lá, mano, já parou pra pensar você dedicar a sua vida toda, tipo, todos os seus anos pra ser o melhor? Será que vale a pena? No ato 3, as duas estão separadas, a gente só vê a perspectiva da Fujino, né? A gente vê que ela tá trabalhando pra caramba e aqueles cenários que antes, né, tinham se preenchido por outra pessoa, vira um cenário extremamente angustiante de olhar, um cenário esquisito, um cenário muitas vezes enlatado, sabe? A gente vê cada vez mais a Fujino sendo sufocada pela quantidade de trabalho que ela vai ter que fazer como desenhista, entende? E no auge desse sentimento de sobrecarregada, chega a pior notícia. Como que eu vou falar isso pra vocês? Eu não sei, mano, como eu falo isso pra vocês, tá ligado? Eu vou falar da seguinte forma, um aluno da faculdade frustrado entra lá e acontecem coisas. A Fujino fica sabendo disso por um jornal, por uma notícia que aconteceu. Cara, o clima do filme muda completamente, a Fujino fica extremamente vazia, uma pessoa que eu não falava há muito tempo, uma pessoa que fez grande parte da minha vida, foi o pilar do início da minha carreira, simplesmente agora foi embora. Ela volta no quarto da Kyomoto depois, no arco 3, e aí ela sente isso, cara, de tipo, mano, eu estraguei a vida dessa garota, pô, eu não deveria ter chamado ela. Se a gente se aprofunda um pouco mais na culpa da Fujino, a gente percebe por alguns flashbacks que tem quase no final do filme, que ela sente culpado também por ter tido uma conversa com a Kyomoto dizendo que ela gostaria que as artes saíssem mais rápido pro tempo de demanda que tem o mangá. Então a Kyomoto escuta isso e acha melhor ela melhorar a arte dela pra ela conseguir fazer essas artes mais rápidas. Então Fujino se sente culpada pela Kyomoto ter ido pra faculdade. Explicando o final alternativo, a gente vê que naquele momento onde a Fujino escreveu a tirinha pra zoar lá, né, a Kyomoto no início do filme, nesse final alternativo ela foi pela metade, então só tava escrito pra ela não sair do quarto. E aí nada disso acontece, a Kyomoto nunca sai do quarto naquele dia, as duas não se conhecem e elas só vão se conhecer quando aquele cara lá frustrado que entra, né, pra estragar a nossa felicidade no filme, porque a Fujino entra lá e dá uma voadora nesse maldito, né, porque assim como o destino da Kyomoto mudou, o da Fujino também muda, porque como ela
ela não passa por toda aquela jornada de estudo, ela vai fazer, por exemplo, a aula de karatê e se interessa por isso e vira professora de karatê. E ali, quando ela tá indo embora na ambulância, elas trocam o número de celular e aí a Kyomoto percebe que a Fujino é a mesma garota lá, né, dos quadrinhos da infância dela, e dá a entender que as duas vão trabalhar no mangá futuramente, então o destino delas sempre vai ser entrelaçado. Mas o filme odeia a gente feliz, né, odeia a gente alegre, odeia a gente... E aí mostra pra gente que aquilo é só uma fantasia, nada disso existiu, e o único rumo da história é esse mesmo. A menina foi embora mesmo. A gente volta, né, pra realidade, Fujino vê essa tirinha meio que... É um relance temporal, sabe? É uma parada meio lúdica que dá pra você entender quando você tá assistindo. E aí Fujino volta, né, pro escritório, o clima do filme muda completamente, fica um clima bem vazio, nem é triste, é mais vazio, porque a música some, ela volta pro escritório, um clima horroroso ali no filme, tipo, um clima realmente vazio, cola a figurinha, né, e ela volta a trabalhar. Sim, ela volta a trabalhar, pra surpresa, tipo, eu pensei que ela ia parar de trabalhar com desenho pra sempre, mas ela volta a trabalhar, mostra uma cena, um takezinho, né, depois, da Fujino somente desenhando, e ela falando o quanto que ela odeia a arte e o quanto que ela não gosta de desenhar, o quanto que seria muito mais divertido se ela só lesse esse tempo todo, mas que isso tudo fez sentido porque ela tava acompanhada, porque ela tava com a Kyomoto, porque ela tava com uma amiga. Porque esse filme, além de falar sobre arte, falar sobre desenho, ele fala sobre pessoas, né? Fica esse clima amargo, sabe? Fica esse clima vazio. E o filme acaba com esse gosto agridoce, ao mesmo tempo a gente acha legal a jornada que as duas tiveram, mas também acha muito triste, né? Isso, o final da jornada das duas. Acho que esse filme fala sobre muita coisa, fala sobre inveja, fala sobre talento, fala sobre como a arte pode deixar uma pessoa solitária e como a arte também pode deixar uma pessoa com um amigo, se divertindo e tal. Então eu acho que esse filme é muito interessante porque ele mostra tanto o lado bom da arte, a parte boa de você dividir a arte com mais pessoas, quanto a parte ruim também de você ficar sozinho, de você perder alguém muito importante pra você e você ter que continuar com o seu trabalho, né? Eu acho que o filme fala muito sobre isso. Muito obrigado você que assistiu até aqui, obrigado por ter assistido essa análise toda. A gente volta semana que vem. Obrigado pela plaquinha, gente. Brigadão pelo presente e tchau, tchau, gente. Valeu.